E, bom, a gente começa aqui o nosso talk olhando para um ponto essencial. A mobilidade elétrica, ela vai muito além de uma transformação tecnológica. E quando eu digo muito além de uma transformação tecnológica, é porque ela representa uma oportunidade industrial, econômica e estratégica para o Brasil. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, nesta tarde, para discutir como a política industrial brasileira vem criando as condições para que o país se consolide como um hub global de inovação e, claro, impulsionando o avanço das políticas voltadas ao crescimento da frota de veículos sustentáveis. Dito tudo isso, gostaria de abrir aqui o nosso painel. E para isso, eu já gostaria de começar com você, Pablo. Bom, a BYD, ela se transformou em uma das maiores protagonistas globais de transição aí para a eletromobilidade. E hoje ela disputa mercados estratégicos em várias regiões do mundo, não só Brasil, né? Nesse contexto, o Brasil passou, em um espaço muito curto de tempo, a ocupar um papel central na estratégia internacional da empresa. E não apenas como mercado consumidor, mas também como plataforma industrial e de expansão regional. Eu já ouvi algumas entrevistas suas em que você afirmou que o Brasil é hoje a principal prioridade da BYD fora da China. O que fez, o que tornou o país, né, a ganhar esse espaço tão estratégico rapidamente? Conta um pouquinho para a gente. Alô. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao Metrópolis pela oportunidade e por abrir um fórum como esse para o debate. Agradecer a presença de todos e a honra de debater com o secretário e com o Ricardo. É uma honra estar aqui com debatedores tão nobres. Me vejo na obrigação de parafrasear Jorge Benjor e dizer que o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza, primeiro por ter uma fonte, uma matriz energética tão rica, o que nos dá a possibilidade de ter a gasolina que move a BYD de maneira farta, né? Então, a gente tem como fonte de energia vento, a fonte hidráulica, a energia abundante no Brasil, embora a gente tenha um desafio de distribuição, a matriz energética brasileira é muito rica. E o consumidor brasileiro, a gente repete isso, vem repetindo isso ao longo de 3 anos, era um consumidor, a gente recebeu uma sinalização clara, um consumidor ávido por um produto tecnológico a um preço acessível. Isso fez com que a BYD voltasse os olhos para o Brasil e oferecesse um produto, na nossa visão, de alta tecnologia, um produto de inovação, com a possibilidade de um preço acessível, né? Esse foi o plano estratégico da BYD para se posicionar aqui no mercado brasileiro. Maravilha. Quando a gente olha, Ricardo, para essa velocidade de expansão e para esse salto de escala no Brasil, isso também te surpreende do ponto de vista do mercado? Para a minha pergunta? Oi. Tá bom. Obrigada. Passei para o Ricardo. Obrigada. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui, a todas. Obrigado pelo convite, a Metrópole, por estar aqui. Uma alegria ver a turma jovem aqui que está participando desse Nova. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem hoje com essa transformação que a indústria da mobilidade está passando, né? A eletrificação é o pedaço mais importante disso, mas tem muito mais coisas vindo junto com essa transformação. As oportunidades são muito grandes, como já colocadas pelo Pablo aqui. Você tem novas empresas chegando, produzindo no Brasil, trazendo tecnologia. A nossa indústria sempre foi muito forte, a indústria automobilística, seja carros, caminhões, ônibus, motos, né? E essa eletrificação ela chega em todos esses segmentos. A gente pode ver patinetes, bicicletas elétricas aqui, como eu vi. Mais cedo eu vi os ônibus, tem os carros aqui do Pablo. Então a gente tem na parte de produtos uma revolução. E tudo isso tem novas oportunidades para quem está chegando. Quando eu vejo a turma aqui mais jovem, você tem oportunidade de entrar hoje na mobilidade, seja como usuário, até mesmo como empresário, fazendo bons negócios.
A gente tem oportunidades também no mercado de recarga, por exemplo, né? Hoje, a grande inovação de tudo isso é você carregar o seu carro em casa, né? Carregar o seu veículo em casa, você abastece no seu posto de combustível. Então, acho que tem alguns ganhos muito grandes que essa indústria está trazendo, uma verdadeira transformação. O passo inicial foi olhar o meio ambiente, mas hoje a gente está olhando o bolso, as condições econômicas. E é claro, quando a gente olha o transporte coletivo também, hoje de manhã eu tive a chance de ver os ônibus elétricos aqui em Brasília, até o Distrito Federal hoje está sendo um dos estados, o Distrito Federal que mais está puxando aí a eletrificação no Brasil. Nós temos aqui o desconto do IPVA, algumas medidas muito interessantes. Então, eu acho que a oportunidade aqui no Distrito Federal, primeiro, muito grande, e para o Brasil como um todo. O Brasil, nosso país, é muito grande. Quando a gente olha a oportunidade de levar essa eletrificação para o nosso país, você tem grandes oportunidades de negócio e melhor qualidade de vida para todos. Maravilha. Marcos, a gente está falando aqui, o Ricardo acabou de falar dessa velocidade de transformação, né? Do polo industrial gigantesco que o Brasil tem. Quando o mercado se move nessa velocidade, o Brasil ele consegue responder na mesma escala em termos de política industrial e atração de investimentos? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Primeiro, agradecer ao Metrópole, a você aqui, aos participantes da mesa, e dizer o seguinte: eu inverto. Por ter um governo que transmite confiança e credibilidade, faz com que nós fôssemos capazes de atrair esse investimento internacional. O Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, volta a ser um dos países que mais atrai investimento internacional. Seja investimentos da Ásia, seja investimentos europeus, e com isso as empresas BID, GWM, etc., não vieram no Brasil simplesmente porque viram um mercado, não, viram um país que demonstrou confiança e teve uma política de atração. Eu me lembro que há 3 anos atrás, 3 anos e 4 meses, a grande discussão que a gente tinha aqui com o setor automobilístico no Brasil eram os incentivos fiscais regionais. Nós, o governo federal, pacificou uma discussão que tinha quando uma fábrica instalada no estado de Pernambuco tinha conseguido uma decisão judicial da qual ela exportava o excesso de crédito de ICMS, de impostos federais, para as fábricas que ela tinha em outros estados. Nós fizemos um acordo onde foi mantido o incentivo regional e evitamos essa exportação de crédito de incentivo fiscal. Com isso, nós possibilitamos a atração de um gigantesco, o maior fabricante no mundo, hoje o maior fabricante no mundo, que foi a BIAB, para se instalar no Brasil. Com a seguinte condição: nós daríamos um ramp-up de isenção de impostos de importação a partir do momento que ele fosse implantando sua planta industrial. Em geral, não foi ele, para todos que quisessem fabricar no Brasil, como foi feito no passado, lá anos atrás. Eu digo que esse momento para a indústria de produção de veículos automotivos no Brasil é muito semelhante lá no passado, quando foi feita a abertura. Isso possibilitou a vinda de uma série de fabricantes que não existiam no Brasil naquela época. Mitsubishi, Caoa, Hyundai, diversos que vieram aqui para o Brasil. E nós estamos fazendo aqui, como o Ricardo falou, uma transformação. Não é só a eletrificação do veículo, são veículos com tecnologias embarcadas. Além disso, esse choque fez com que nós tivéssemos uma redução do preço dos veículos fabricados no Brasil, permitindo que diversos segmentos da população tivessem acesso a ter um veículo, seja ele elétrico, híbrido, ou até os da combustão dos fabricantes que ainda têm esse modelo. Outra coisa que nós fizemos, voltando ao caso do incentivo do Nordeste, ele só foi prorrogado se o fabricante, em um prazo de 1 ano e meio, ele produzisse um veículo híbrido elétrico aqui no Brasil. Então, o governo foi um indutor da atração desses investimentos de empresas internacionais e indutor também da transformação, aí aliado por estados também que fizeram as isenções do IPVA, como é o caso aqui do Distrito Federal. Nós aqui apontamos a companhia, né, do porte da BYD,
nessa questão do aceleramento dos investimentos aqui no Brasil. Mas a gente sabe que outras empresas também têm feito isso, e quando uma empresa global ela passa a enxergar o Brasil dessa forma, isso muda também a posição do país nessa disputa internacional por investimentos aqui. O senhor acha que isso também está abrindo os olhos dessas empresas fora daqui com relação ao Brasil? Sim, sem dúvida. Quando você tem um gigante como a BYD se instalando aqui, ele não tem uma plataforma só no mercado local. Ele prevê uma plataforma de atender o mercado regional, o mercado do Cone Sul, como se fala, do Sul, parte da África, etc. Por isso que, se vocês forem lá ou terem acesso ao que a BYD está fazendo no investimento da planta da Bahia, ele praticamente está triplicando a área que a Ford usava lá na Bahia no período anterior. Então isso demonstra que a gente passa a ter um patamar, além de outro assunto, que é a verticalização. Nós estamos com a legislação aprovada na Câmara dos minerais críticos. Os minerais críticos são peça fundamental para a mobilidade elétrica e são importantes para a fabricação de baterias, que é o próximo passo que a gente quer atrair as indústrias. A BYD é um dos fabricantes mundiais de bateria, mas nós temos dezenas de outros, inclusive por leilão que o governo federal vai fazer de baterias para as redes de alimentação de energia elétrica, para evitar que a gente tenha desperdício de energia quando a energia renovável é produzida durante o dia, e durante a noite nós temos que entrar com as térmicas que geram poluição e com custo bem maior. Pablo, aproveitando essa leitura da política industrial, que o secretário até trouxe aqui para a gente, e do posicionamento global do Brasil, ele está alinhado à estratégia da empresa aqui? Como é que vocês enxergam esse posicionamento e essa estratégia de política industrial? Tá completamente alinhado. Eu não sei se é do conhecimento geral, mas o Brasil hoje é o mercado número 1 da BYD fora da China. O Brasil é pivotal dentro da estratégia da BYD fora da China. A fábrica de Camaçari, em sua plena potência, deve produzir 600 mil carros por ano e deve ser um hub de exportação para toda a América do Sul. A gente já recebeu uma encomenda de enviar 50 mil carros para a Argentina e 50 mil carros para o México a partir do que for produzido aqui na fábrica de Camaçari. Como disse o secretário, a gente passa a produzir também baterias aqui no polo de Camaçari. Então o Brasil passa a ser um polo estratégico também. Para além da produção, a nossa ideia é criar centros de pesquisa e desenvolvimento. 3. Um na Bahia, não está definido ainda se em Salvador ou em Camaçari, provavelmente Camaçari, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Então, o Brasil a China deixa de importar, mandar para o Brasil carros e passa a mandar para o Brasil conhecimento, o know-how de como fazer carros tecnológicos, o saber fazer inovação, o saber enviar para o Brasil tecnologia. Isso eu acho o mais fundamental e é esse o compromisso com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro. Eu venho de uma geração em que o produto chinês era descartável, era xing-ling, não valia mais do que 24 horas. Os meus filhos e muitas das pessoas que estão sentadas aqui na frente já conhecem uma China de alta tecnologia, um tênis sofisticado que compete com a Nike, que compete com a Adidas e que é número 1. É isso que a BYD se propõe a fazer aqui no Brasil. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser voltado para a direção autônoma e vai estar atrelado a um data center para a direção autônoma. Esse é um investimento alto, é um investimento de mais de 300 milhões de reais. Então, esse é um investimento de política industrial não só voltado para o comércio de carros, é um investimento de política industrial de longo prazo. Então, o Brasil está alinhado dentro de uma visão maior do que a BYD pretende em termos de posicionamento global. Aproveitando o seu gancho, Pablo, eu queria trazer para você, Ricardo, a gente está falando aqui de política industrial, de competitividade global, de reposicionamento econômico do país, tudo isso. O que você acha que mais mudou no mercado brasileiro da eletromobilidade nos últimos 3 anos? Qual que é a sua visão desse mercado hoje?
Olha, os últimos 3 anos foram os 3 anos mais intensos da eletrificação no nosso mercado, né? Eu acho que o secretário até trouxe uma primeira leitura da questão de preços, né? A gente estava num período pós-pandemia, onde o mercado todo no Brasil, no mundo e algumas regiões também, não só aqui, mas particularmente no Brasil, os carros estavam muito caros. O período da pandemia foi um período de restrição de chips, de componentes, a decisão de produção foi limitada. Quando você tem menos oferta, o preço é mais alto, né? Então foi esse cenário que estava presente no Brasil 3 anos atrás. Com a chegada de novos entrantes, novas montadoras, como é o caso da BYD, outras montadoras vieram, elas vieram também, obviamente, com, primeiro, produtos de tecnologia, no caso da eletrificação, mas não apenas a motorização, mas também carros mais completos, né? É uma cultura chinesa, essa coisa de você massificar a produção. Então, a gente teve a chegada de carros mais completos, com preços mais equilibrados em relação ao mercado. A gente pode lembrar lá atrás reduções de 50 a 60 mil reais em segmentos de SUVs, por exemplo. Então, esse foi o primeiro impacto que a eletrificação, mas principalmente a chegada de mais oferta de veículos, trouxe para o Brasil. Mais competição, melhor para o consumidor, melhor para todos nós, somos consumidores, mas melhor para a indústria brasileira também, porque ela passou a ter acesso a mais tecnologia. O ano passado, por exemplo, o Brasil, nós reabrimos no Brasil 3 fábricas que estavam fechadas. Eram fábricas que produziam veículos a combustão, foram fechados nos anos anteriores e que no ano passado foram reinauguradas. Uma em São Paulo, uma na Bahia e uma no Ceará. Então, as fábricas que estavam fechadas foram reabertas, gerando emprego, gerando receita e gerando tecnologia, porque são fábricas que produzem veículos mais modernos hoje. Então, eu acho que esse impacto, primeiro, no bolso, na competição, na maior oferta, que é melhor para todos nós. Segundo, da tecnologia, forçando a nossa indústria a se movimentar. Nós temos uma cadeia de autopeças também muito rica aqui no Brasil, muito completa, mas ainda muito ligada à combustão. Ela precisa vir mais para a tecnologia, para a motorização elétrica, mas também para componentes. Hoje, quando a gente vê componentes de segurança, como câmeras 360, sensores de colisão, isso é bom também para todos nós, porque evita acidentes. Pequenos acidentes, pequenas colisões, são reparos que custam dinheiro no carro, né? Então, hoje, os carros têm hoje uma série de ingredientes que ajudam e melhoram o rendimento. É o menor investimento que você tem que fazer em manutenção, em reparo, tudo mais. Então, eu acho que são os grandes benefícios que chegaram até agora. E a gente nem falou do meio ambiente, né? Que o veículo elétrico é o único que não tem escapamento. Do veículo elétrico não sai nenhuma poluição. A gente precisa cuidar só da produção, da energia que vai alimentar esse veículo, mas a combinação também com biocombustíveis no Brasil é muito interessante, né? Os híbridos flex também são muito bons. Você pode abastecer com etanol. Então, eu acho que o Brasil oferece muitas condições e essa tecnologia, essa transformação, ela chega no Brasil trazendo um grande impacto positivo para o consumidor, para a nossa indústria, enfim, para todos nós. Como toda mudança, sempre toda transformação, gera ali, né, uma insegurança, né, uma instabilidade de todos, dúvidas, e é por isso que a gente está aqui hoje para tentar sanar alguma dessas dúvidas e trazer essas perspectivas de vocês. E, Pablo, você inclusive costuma dizer que o debate ele não é mais já se a eletrificação vai acontecer, mas em qual velocidade, né? O Brasil está conseguindo acompanhar essa velocidade dessa transformação global? O Brasil está conseguindo, o mercado se impõe de algumas formas. Eu acho que o governo federal se posiciona de uma maneira rápida. Eu brinco que nos condomínios a discussão ia ser assim: pô, por que a gente vai ter carregador aqui se só o Márcio tem carro elétrico? E a discussão agora é assim: como é que a gente tem só um carregador por Márcio se 12 de nós temos carro elétrico, só ele tem, vamos botar carregador. E vai ser assim. Brasília é o maior exemplo disso. Você tem isenção de IPVA e tem que ter uma briga para ter carregador. Então, o mercado vai se impor e o Brasil está respondendo bem. O que nos surpreendeu foi a velocidade. Durante o ano passado inteiro, a gente promoveu muito
a comunicação dos híbridos, e esse começo de ano, infelizmente, com a guerra e o aumento do preço da gasolina e do diesel, a procura por carros 100% elétricos disparou. O Dolphin Mini hoje é o carro mais vendido do país, é um carro 100% elétrico. Eu não vou dizer que a gente não pensava isso ano passado, a gente não pensava isso em dezembro. Quem imaginou que o carro mais vendido do país ia ser um carro 100% elétrico? Então, isso não passava pela nossa cabeça, disparou. Ninguém imaginava. Então, foi um aumento, né? Foi um crescimento muito surpreendente. E o mercado precisa responder a isso e nós precisamos responder a isso. Nós temos consciência, por exemplo, que o nosso pós-venda precisa melhorar e a gente precisa responder melhor a isso para o nosso consumidor. Mas, no geral, a resposta tem sido muito rápida. O motorista de aplicativo percebeu isso primeiro e ele foi o nosso principal influenciador. Ele fez a conta primeiro e falou: aqui tem um bom negócio. Vale a pena comprar um carro eletrificado pelo TCO, pelo valor, popularmente pelo custo-benefício, a economia que se faz. Essa palavra se espalhou rapidamente. Como diz o Ricardo, isso sem falar no benefício para o planeta, ainda salvamos o planeta, né? Com o híbrido, e além do híbrido, o híbrido flex, esse benefício se prolonga e o Brasil vem respondendo bem. Ainda tem muito a ser feito do ponto de vista de infraestrutura de recarga, mas os benefícios que ainda vão vir, a gente também não se deu conta. Por exemplo, o crédito carbono. Imagina você não ter que pagar seguro pelo crédito carbono que você vai ter, né? Então você deixa de emitir carbono e você não precisa pagar seguro porque você vai ter um crédito, né? Você vai ter um saldo ali pela poluição que você deixou de emitir. Em resumo, o Brasil, o país, respondeu bem, mas ainda tem muito a ser feito e a gente sequer viu os benefícios que estão por vir. E é justamente o que você trouxe aqui agora, quando a gente coloca isso em números, a crescente é ainda maior, né? Porque a BYD, ela é talvez um dos principais símbolos aí disso hoje aqui no país, porque ela saiu de poucas centenas de unidades vendidas de carros elétricos para mais de 220 mil unidades em 2025. Então é um número assim assustador para quem tinha toda essa insegurança, para quem tinha suas dúvidas quanto aos carros elétricos. Então, pensando nisso, assim, o que para vocês da BYD o mercado brasileiro mais surpreendeu nesse quesito? Qual que foi a grande virada de chave, você acredita, aí, do consumidor? Acho que o consumidor respondeu a nossa proposta de marca, principalmente a confiança na nossa marca, a confiança de que a BYD, primeiro, não é uma montadora e uma empresa de carros, é uma empresa de tecnologia que produz o iPhone 17, que produz iPads, que é uma empresa de bateria. Então, se você, dentro de todo o portfólio da BYD, me obrigar a resumir a BYD a um produto, eu vou te falar que é bateria e não é carro, que a BYD está na nossa vida desde 1995 com o StarTAC da Motorola, é uma empresa de baterias de celulares, que produz ônibus, que produz trens e que tem todo um ecossistema. Surpreendeu muita gente agora no salão de Beijing, o nosso fundador indo embora para casa de metrô, e ele vai de metrô porque ele produz trens, então é um ecossistema todo muito grande. A venda da imagem da empresa como uma marca não só de carros, eu acho que o consumidor brasileiro comprou essa imagem e isso se refletiu nas vendas, como uma empresa de tecnologia que vende uma nova China, uma China confiável do ponto de vista de produto. E também um basta, né? E isso acho que vale também para empresas como a GWM. Um basta produto de baixa tecnologia por um preço alto. Então, como eu não venho da indústria, a BYD é o meu primeiro emprego no setor automotivo. Eu sou jornalista de formação. Então, as pessoas me perguntam, qual era o seu papel no setor automotivo? Geralmente era o papel de trouxa, né? Então, eu ia na concessionária e eu era o consumidor
que pedia ar-condicionado e o cara pedia R$1.000 a mais para ter o ar-condicionado no carro, ou R$1.000 a mais para não ter que subir o vidro assim. Uma hora enche o saco. Você paga R$1.000 a mais toda vez para comprar um carro assim. Então, acho que o consumidor estava de saco cheio e a BYD deu uma resposta a isso. A BYD, a GWM e uma série de empresas novas. Que tudo é um conjunto, né? Aí para construir o que vocês estão construindo. E, secretário, nos últimos anos, o Brasil voltou a aparecer no radar de grandes projetos industriais ligados à transição energética e à eletromobilidade. A gente tem visto isso nos últimos anos. Do ponto de vista do governo, quais fatores hoje tornam o país mais competitivo para esse tipo de investimento? Primeiro, na nossa matriz de energia elétrica, é praticamente limpa. 90 e poucos % da nossa matriz de energia elétrica é renovável. Seja eólica, seja hidroelétrica, seja placa solar. A BYD também faz placa solar, você esqueceu de fazer só propaganda. E faz lá em São Paulo, né, em Campinas. E de energia total, 50 e poucos % da nossa energia é renovável. Nós temos o etanol desde a primeira crise do petróleo, mas o mundo não comprou o etanol, entre aspas. Os carros flex são excelentes para o Brasil. Quando a gente falava de eletrificação, nós temos um fator novo, que são as duas guerras que o mundo está passando agora, que nós não pensávamos que o mundo fosse novamente a ter guerra. Ninguém imaginava que isso fosse ter uma guerra na Europa. E você tem a guerra da Ucrânia fazendo aniversário. Você passou a ter uma guerra no Oriente Médio com restrição da exportação do transporte de petróleo. Então, a eletrificação pode ser vista hoje não só como componente de enfrentar a parte ambiental, mas sim de uma decisão geopolítica dos países de ter uma autossuficiência na sua energia. Hoje o Brasil sofre menos financeiramente com a crise, porque nós somos exportadores de petróleo. O Brasil exporta mais ou menos 1 milhão de barris por dia de petróleo. Mas nós somos importadores de diesel. Nós importamos 20% do diesel ainda que consumimos e importamos ainda um percentual de gasolina. Isso porque nós abrimos mão de ter refinaria, senão nós não teríamos problema de enfrentar o mercado. A eletrificação também, e vindo em conjunto com o Flex, com o carro híbrido Flex, vai aumentar a nossa resiliência para enfrentarmos as crises internacionais de energia. Além de ser um veículo, a partir do momento que eu tenho um grande consumo de bateria no Brasil, seja da eletrificação de veículos, seja das baterias do sistema de acúmulo de energia, do Sistema Nacional de Energia, eu gero uma demanda que viabiliza a instalação de fábrica. Ninguém instala uma fábrica para me vender X bateria e daqui a 10 anos ficar parada. A fábrica precisa de ter economia constante. A BYD só fez a fábrica aqui, a GWM, porque o mercado respondeu. Teve gente, vocês vendendo o veículo e gente comprando. Senão, não dava um número de escala para que ele trouxesse o seu investimento na fábrica. Então, essa questão que eu falei agora da geopolítica é uma questão nova para que o governo continue incentivando a eletrificação das frotas, porque nós somos autossuficientes em produção de energia elétrica e, com isso, nós podemos continuar o nosso ciclo de crescimento dependendo menos dos combustíveis fósseis. Que, além do mais, nós temos um ciclo de produção. A Petrobras indica que, na próxima década, nós temos o final do pré-sal. Então, o Brasil, se não tivermos outras fontes de energia, nós vamos deixar de ser exportadores de petróleo para sermos importadores novamente de petróleo. Então, nós temos que diversificar não só nossas fontes de energia, mas a forma que nós usamos. Quanto mais eletrificamos, vamos depender mais da nossa geração própria aqui, que temos um grande potencial de produção de energia renovável aqui no país. Obrigada, secretário. Bom, Ricardo, a gente está falando aqui de mudanças que a gente tem visto aí nos últimos anos. A eletromobilidade deixou de ocupar um espaço muito restrito e passou a ganhar aí uma escala e uma visibilidade de presença nas ruas muito grandes. A gente vê Brasília, que é um exemplo disso, a gente vê muitos carros elétricos pela rua. Esse crescimento de oferta e de presença nas ruas, naturalmente, ele levanta uma outra questão, que não basta a tecnologia apenas existir.
ou os modelos chegarem ao mercado, né? É preciso que o consumidor incorpore isso na decisão de compra, no seu cotidiano e na sua percepção de valor, que foi o que você até comentou aqui antes. Hoje, o consumidor brasileiro já enxerga o veículo elétrico como uma realidade concreta ou ainda existe uma barreira cultural importante nesse processo de adoção? Olha, eu acredito que cada vez mais ele está enxergando. Obviamente, esse crescimento do mercado é porque uma grande parcela dos consumidores, da população, já percebeu isso. A gente teve também alguns desafios aí nessa jornada, inclusive nessa jornada recente. A BVE está completando 20 anos agora. Começamos lá atrás, mas nos últimos 3 anos foi quando a gente enfrentou realmente alguns grandes desafios que permitiram a gente chegar hoje, falar de um mercado esse ano de mais de 300 mil veículos eletrificados sendo comercializados no nosso país. Então, um desses é o desafio de carregar o veículo em casa. Nós tivemos uma questão que começou com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que, obviamente, o Corpo de Bombeiros tinha dúvidas da instalação de carregadores, do uso de veículos elétricos. Isso foi em 2024, nós trabalhamos desde então com várias instâncias do Corpo de Bombeiros, inclusive aqui do Distrito Federal. Um dos bombeiros mais preparados do Brasil é aqui no Distrito Federal, mas a gente puxou muito com o Bombeiro de São Paulo. E nesse processo, só para resumir, a gente conseguiu chegar a uma equação muito interessante, que é, primeiro, em São Paulo a gente tem uma lei que garante o direito de recarga, então é uma lei pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, então todas as pessoas têm direito a instalar o seu carregador, e a gente tem uma norma dos bombeiros dizendo como fazer essa instalação, com toda a segurança, para você ter o AVCB, que é aquele documento que o condomínio está regular, que está tudo regular. Então a gente tem, após 1 ano e meio, quase 2 anos de discussão, conseguimos achar uma fórmula, e essa fórmula está espalhando no Brasil todo. Você tem o direito de recarga, tem o direito de carregar o seu carro em casa, mas você tem que fazer isso com segurança para todos. O prédio, se for um prédio mais antigo, tem que ter um laudo, tem que ter uma preparação, tem que ter troca de fiação quando necessário, enfim. Nós somos profissionais hoje no Brasil, a gente quando vai instalar ar-condicionado é a mesma coisa, um secador de cabelo, se não tiver uma tomada adequada, dá um pane. O veículo elétrico é a mesma coisa, só que tem uma comparação também interessante, que foi outro mito, né, que a gente foi tirando para esse crescimento, que é a duração das baterias. A gente tem muita referência do nosso celular. Bateria do celular com 3 anos, 4 anos, ela já começa, você já tem que trocar de celular. O carro é totalmente diferente, embora a bateria seja de lítio, mas o carro ele tem todo um sistema de refrigeração, todo um sistema de controle de energia, de carregamento, que permite que a bateria do carro ela dure muito mais. Então hoje a gente está em 3, 4 anos, mas essas baterias vão durar 15, 20 anos. Na verdade, a gente fala que a bateria dura a vida útil do carro. Obviamente, se você é um motorista de aplicativo, se você carrega o carro 2, 3 vezes por dia, é como o teu celular também, ele vai ter uma vida útil um pouco menor. Mas isso hoje, para o consumidor normal, ele não tem que preocupar com a bateria. Então a gente foi desmistificando algumas coisas que foram permitindo que as pessoas entendessem, olha, é muito seguro ter um carro elétrico. Segundo, é muito viável e economicamente rentável ter um carro elétrico ou um carro híbrido, um híbrido plug-in ou o próprio híbrido, que já representa uma redução no consumo de etanol ou de combustível, né? Então, essa desmistificação foi muito importante para que a gente pudesse ter esse crescimento no mercado. E na medida que a gente vai avançando em outras coisas também, hoje a gente tem muitas reuniões, por exemplo, com as seguradoras. As seguradoras também estão entendendo melhor quanto que é esse custo de manutenção. Eu falei do exemplo dos equipamentos de segurança que o carro tem. Isso é menos reparo, é menos custo para a seguradora. Então, muitas vezes ela estava preocupada com o valor de revenda do carro elétrico ou alguma coisa assim. Hoje, tem muitos ganhos embutidos na eletrificação que estão aparecendo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem, por parte do consumidor, a partir do uso do veículo, esse entendimento melhor dos benefícios da tecnologia, e do lado profissional, a gente também avançando muito quando a gente tem mais veículos sendo ofertados no país com mais tecnologia. Então, acho que esse é o caminho, é desmistificar, é ter na garagem ao lado um carro e talvez
você ter o seu elétrico na sua garagem, mas quando a gente vê a circulação, isso vai caindo por terra, todos esses problemas que a gente tinha no começo. As pessoas vão entendendo, né, que um carro ali, a combustão, um carro comum, ele tem a correia, ele tem uma série de equipamentos e que o carro elétrico ele não tem, ele tem apenas uma bateria. E isso vai desmistificando uma série de outras coisas, não só ali a questão do seguro, a questão da usabilidade no dia a dia, né? E trazendo para o ambiente regulatório, Ricardo, eu queria te perguntar, hoje favorece a expansão da eletromobilidade? O que você acha desse cenário? Olha, a gente tem um marco regulatório interessante, mas ainda precisamos avançar mais. A gente falou aqui na infraestrutura de recarga. Obviamente, a gente já atacou alguns pontos, mas se houvesse no Brasil uma política nacional de infraestrutura de recarga, isso ajudaria muito o Brasil. A gente criar corredores, começar a trabalhar em prioridades, né, padronizar algumas ações. A gente tem trabalhado muito com o Inmetro em algumas padronizações, por exemplo, o tipo de plug que o Brasil vai usar. Então, eu acho que a gente tem como avançar ainda muito nesse marco regulatório. Já fizemos bastante, eu acho que tem um espaço dentro do Congresso, do próprio governo federal. Eu acho que isso é uma maturidade, tá? Não tem nada atrasado, eu acho que o Brasil está chegando muito bem nessa mobilidade elétrica, mas tem ainda espaço para que a gente avance. Se a gente tivesse uma política nacional da eletromobilidade, seria muito interessante, principalmente para esse capítulo da infraestrutura. No caso dos veículos, a gente tem o Ministério da Indústria, tem um programa chamado MOVER, Mobilidade Verde e Inovação, que já trata muito da produção nacional, né? Todo o regramento dos investimentos, da produção, dos incentivos, né? Carros mais eficientes, pagando menos impostos. Então, eu acho que isso já está, de certa forma, avançando no governo. Eu acho que o lado da infraestrutura é que precisava de uma atenção maior, até mesmo para usar, como o secretário colocou, a nossa energia que a gente tem no Brasil disponível. Se a gente puder fazer o melhor uso dela, a gente sabe que, por exemplo, no Nordeste tem sobras de energia, algumas coisas. Imagina se a gente colocasse ônibus elétricos nessas cidades usando energia solar. Então, é a perfeição aí da combinação da sustentabilidade no transporte, as pessoas usando o transporte coletivo. Quem andar no ônibus elétrico não vai nunca mais querer andar no ônibus a combustão. E quem estiver do lado de fora, quando passa um ônibus elétrico, não vai querer que passe um ônibus a combustão fazendo barulho e jogando fumaça. Então, eu acho que é assim que a gente vai avançando. Eu acho que as políticas públicas estão também avançando, mas a gente precisaria ainda de um passo a mais na infraestrutura. Maravilha. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o Pablo e para o secretário, o Brasil está preparado para receber uma cadeia produtiva completa da eletromobilidade? Como o Ricardo falou, a gente não está atrasado, mas a gente está no compasso, a gente vai conseguir acompanhar essa aceleração do que a gente está vivendo? Qual que é a opinião de vocês? Aproveitando o gancho aqui do apoio, está no PAC incluído o financiamento de ônibus para os estados e municípios, desde que eles sejam 100% elétricos. Quer dizer, o governo está usando o recurso do Fundo Clima, que é um recurso barato, subsidiado, somente se o estado e o município adquirirem veículos, ônibus elétricos. O estado de Pernambuco, a governadora Raquel está trabalhando agora para adquirir 100 veículos elétricos para grande Recife, e isso demonstra o apoio que a gente está dando de diversas políticas públicas para isso. Um outro dado que é importante, eu não vou fazer o spoiler do painel seguinte que você vai ter, mas a gente muda o conceito um pouco da utilização do veículo. Aí, qual é a autonomia do veículo? 400 quilômetros. É pouco. Quem roda 400 quilômetros no dia? Fora da cidade. Então, nós, usuários de veículos, estamos nos readaptando a uma nova realidade. Se eu tenho um carro que só roda 10 km para ir, 10 km para voltar, eu não preciso ter um carro de 400, 600 km de autonomia para ele rodar. Eu não viajo uma vez por ano. É outra política que a gente reeduca a utilização do veículo. Outra questão que passa despercebida, mas o presidente da República assinou a semana passada a renovação dos contratos das distribuidoras de energia que estavam vencendo, com exceção do caso lá de São Paulo. E esse contrato, eles foram modernizados por um decreto que nós editamos no ano passado, onde há um incentivo para que as distribuidoras façam
ou trabalhe em conjunto com o setor privado, montando os pontos de recarga. Você tem hoje recarga aí que você em 40 minutos você carrega um carro, em 20 minutos você dá uma carga de 100 quilômetros. Então nós vamos ter no futuro ou já temos postos nas rodovias de carregamento de recarga de veículo. Com isso a gente dá aquela grande, nós somos um país continental, mas aí o nosso carro híbrido supre a diferença. Nós temos carros híbridos com autonomia de 1000 quilômetros. Então, você praticamente com isso, você supre qualquer necessidade de você ter pontos de carregamento da estrada, ou diminui a necessidade. Claro, você vai pagar o custo de consumir combustível, e se não tiver o combustível, você vai colocar lá o etanol, a gasolina, e você vai continuar. Agora, a grande revolução que a gente está vendo também não é só no preço do consumo. Nós estamos trazendo tecnologia avançada da produção, não só de veículos, na produção de baterias, da produção de sistemas de gerenciamento, de câmeras. Então, isso a gente dá um avanço da possibilidade, além da geração de uma série de trabalho. Você falava de bateria, no futuro você vai ter uma indústria de recuperação de bateria, e você dá mais meia-vida útil para a bateria. Então, nós estamos fazendo uma transformação, utilizando aqui a eletrificação da nossa mobilidade, do nosso parque industrial e do nosso parque de desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. É isso, o secretário foi perfeito, né? Eu falei agora há pouco do nosso fundador pegar o metrô, né? Se você parar para pensar, você imagina um dono de montadora que vive de vender carro indo embora de metrô, né? E ele justificou que ele foi embora porque estava muito trânsito. Então, como é que alguém que vive de vender carro reclama que tem muito carro, né? Ele teve autoridade para fazer isso porque ele é dono de uma empresa que não produz só carro. É uma empresa que trabalha um ecossistema de ônibus, caminhões, inclusive metrô, trens e tudo mais. A gente acabou de começar uma campanha chamada Revolution, que é uma ideia que vem do Nizam Guanais e que, para diferenciar a BYD de outras marcas, promove a BYD como uma revolução da mobilidade, que é o tema que nos reúne hoje aqui e um tema pelo qual eu volto a agradecer o Metrópolis por promover esse debate. E eu vou até me permitir estender um pouquinho, porque eu acho que esse é um debate um pouco mais amplo e muito rico que o secretário explanou brilhantemente agora. Revolução por quê? Porque a gente tem, com a eletrificação, a possibilidade de voltar a discutir o que é o carro para nós hoje. E a eletrificação dá essa possibilidade de rever o carro não só como um meio de transporte ou uma forma de ir e vir, né? Todos nós queremos hoje, com o carro, um carro mais inteligente. E a eletrificação dá essa possibilidade do carro ser mais inteligente, né? Para voltar rapidamente à nossa campanha, com a nossa proposta de revolução, a gente fala da BYD como uma empresa que trabalha o ecossistema de ônibus, bateria, chip e tudo mais. Os nossos ônibus têm a mesma bateria Blade, que é tida como a bateria mais segura do mundo, que é a bateria dos nossos carros. E a gente inaugurou recentemente em São Paulo o trem da linha 17 do metrô. Então, se você não quiser ter um carro particular, você pode se locomover de outra maneira. E aí eu volto ao debate do carro. O que a gente quer do carro hoje e o que se transformou no carro? Para muita gente, o carro virou a sala de estar e a oportunidade que você tem de ter uma conversa com seus filhos. Muita gente não janta mais, não toma o café da manhã com os filhos. Então é o período que você tem para ter uma conversa com seu filho. Quanto casamento, quanto namoro já não começou num carro? Para muita gente é o escritório. Então, com o carro eletrificado, você vai ter o seu tablet e a possibilidade de fazer uma reunião. Eu fui 15 anos Record. Falei para o bispo, bota a palavra da Bíblia lá no carro. Você está sozinho, ouve a oração, a Bíblia lá no carro.
para muita gente vai ser um momento de paz. O carro elétrico é silencioso, ouça, né, tenha a sua meditação no carro. E, para voltar à sua pergunta, já que a eletrificação está dada e está pacificada, o próximo momento da eletrificação é a inteligência. Então, para dar um spoiler do que vem por aí, é o momento do Ricardo passar em frente ao supermercado e falar: Ricardo, Heineken a 4,50. E aí o Ricardo não vai nem precisar parar. Vai querer? Vai. Quando chegar em casa, a Heineken do Ricardo já está lá e a panela de arroz já vai estar ligada, o ar-condicionado ligado. É esse o carro que nós vamos ter no futuro. E a eletrificação dá essa possibilidade. Quer seja no carro particular, no GWM do Ricardo, quer seja no ônibus silencioso, com USB, com ar-condicionado, quem tem R$ 4,50 para pagar de tarifa vai ter, quer seja naquele carro-banco, que é um Porsche de 500 cavalos, só que custa R$250 mil, e que várias crianças estavam tirando foto ali, e que talvez nunca tenham chegado perto de um Porsche, e que agora chegam porque é um BYD. Mas é um carro, com todo respeito à Porsche, que é uma marca admirável, que custa R$250 mil. É um carro mais acessível e que tem um desempenho de um Porsche. Falta um cavalo ali, mas é um carro talvez melhor do que um Porsche. É desse novo cenário que nós estamos falando, de uma democratização que a eletrificação permite fazer. A gente está falando realmente aqui, além de uma transformação tecnológica, né? É uma nova era que a gente está vivendo. E, Ricardo, você acredita que a chegada dessas montadoras chinesas mudou definitivamente a dinâmica do setor automotivo brasileiro? Como é que você enxerga? Olha, com certeza, mudou bastante. Eu falei das fábricas que foram reabertas. Eu acho que a nossa indústria ela estava passando por um momento também de falta de tecnologia, né? A gente estava no mercado muito acostumado a práticas não muito boas, como o Pablo falou, de pagar por um equipamento a mais, ou você só encontrar alguns equipamentos que você desejava em carros muito caros, carros acima de 700, 800 mil reais. Então eu acho que a transformação vem daí. Tem um lado cultural que eu acho que sempre tem coisas boas que a gente pode aprender com outros países, mas também pode ensinar. Eu acho que a questão da China ela tem uma pegada muito de massificação, né, de fazer mais coisas com escala. Escala significa preço menor, quando você consegue acertar a equação. Então eu acho que a nossa indústria está tendo um desenvolvimento maior. Eu acho que é uma nova onda com os chineses. A gente já teve os japoneses, já tivemos os alemães. Nossa indústria automobilística ela é praticamente toda multinacional. Então é mais uma nacionalidade chegando no Brasil, mais uma nacionalidade chegando para contribuir agora com a eletrificação, né, com essa transformação. Mas isso também está acontecendo em várias outras empresas, não só de nacionalidade chinesa. A questão da China é que a China avançou muito rápido, ela optou por dar um salto pela eletrificação e com isso ela domina muito, de forma mais intensa, a tecnologia. A gente vê a qualidade dos carros, a gente vê a durabilidade de baterias, a gente vê o preço também muito mais acessível, aí até por uma questão cultural chinesa. Mas eu acho que essa transformação, ela chega para nos ajudar, para ajudar a indústria brasileira. Hoje eu vejo também muitas montadoras tradicionais que estavam aqui, fazendo suas parcerias com os chineses também, né? E que é interessante também para a indústria chinesa. Nosso mercado não é um mercado simples. O Brasil não é chegar e comercializar o veículo. Nosso consumidor é muito exigente. Nosso consumidor quer qualidade, nosso consumidor quer assistência técnica, nosso consumidor quer saber o valor de revenda do carro dele. Então é um mercado muito exigente, que bom. E eu acho que essa parceria hoje com a vinda dos chineses, de novo, mais uma onda, a gente já teve várias outras de europeias, americanas e tudo mais. Hoje a gente experimenta um novo segmento. E eu acho que o Brasil vai sair muito mais forte como indústria e muito melhor para o mercado consumidor. Eu acho que a gente vai continuar tendo cada vez mais opções. Obviamente, o mundo dos negócios é assim, a economia é assim. Quem investe, quem procura se modernizar, se transformar, vai ter vantagem. Mas eu acho que é natural esse processo. E é um processo sendo feito no mercado muito competitivo. O mercado brasileiro ele é competitivo, ele não é um mercado fácil, não é um mercado aberto. A gente tem uma alíquota de proteção
para importados de forma geral, mas a gente tem oportunidades de investir aqui. E é isso que a gente está fazendo. Eu acho que essa transformação passa pela nossa indústria mais moderna. Nós estamos nos encaminhando ao fim do nosso painel, mas antes de finalizar, qual que será o principal motor da expansão dos veículos eletrificados no Brasil nos próximos anos? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Vocês acreditam que vai ser o preço, a infraestrutura, a política pública ou a mudança de comportamento do consumidor? Queria começar com você, Ricardo. Tá bom, obrigado. Eu acho que a gente vai ter uma grande transformação de forma geral. Não só nos carros, como a gente está vendo. Os carros, às vezes, são mais desejados e a gente presta mais atenção, a gente é mais atingido pelos carros. Mas eu acho que no transporte como um todo, nos ônibus, o secretário mencionou aqui várias ações que o governo tem feito. A cidade de São Paulo fez um programa muito interessante. Hoje já são quase 1.400 ônibus elétricos rodando no município de São Paulo. Então isso é muito bom, é mais ou menos 10% da frota, ainda tem muito para crescer, mas já é um impacto interessante. Então eu aposto muito também no transporte coletivo, né, ônibus, transporte de mercadorias. Eu acho que caminhões, hoje você já tem aquele transporte de última milha, que é a entrega, o delivery em casa, algumas coisas, que já cresceu muito, está crescendo, mas eu acredito que em caminhões também, jornadas ponto A, ponto B, vai crescer bastante. E o último segmento que eu acho que também vai impactar muito são os levíssimos. Na BV a gente trata como os levíssimos, os patinetes, bicicletas, motocicletas. Então toda essa mobilidade ainda precisa de uma regulamentação para que eles tenham a melhor convivência com os pedestres, com o sistema também de transporte. Mas isso é um passo que o Brasil está dando. Eu acho que a mobilidade de forma geral vai ser muito impactada e os carros vão continuar naturalmente. Muito obrigada, Ricardo. Secretário, passo a palavra. Ouvimos aqui a opinião de quem está lá na ponta do varejo, que percebe o que o consumidor está pensando para o futuro. Sem dúvida nenhuma, você foi muito feliz, onde fala de que é uma transformação do jeito do transporte coletivo, do transporte individual de veículos, dos outros que você fala, patinete, motos elétricas e diversos outros segmentos. Não quer dizer que a indústria de petróleo vai acabar. Tem um economista que diz que o petróleo é muito nobre para fazer o que nós fazemos com ele, que é queimar. O petróleo gera uma série de produtos que nós, infelizmente, usamos o que dá a menor eficiência. O motor a combustão tem 40% de eficiência, então o petróleo tem muito ainda a fornecer. Vejo aí essa eletrificação como um passo para um país como o Brasil, que tem sua matriz de produção de energia elétrica praticamente limpa, como um potencial que a gente diminua a pressão para que a gente possa crescer, diminuindo a pressão pelo consumo de produtos oriundos de carbono vindo da geração através de petróleo. Mas nós vamos ter desafios. Não tem no futuro o desafio do que fazer com a bateria, nós temos o desafio do que fazer com a reciclagem de veículos, qual é o potencial que tem. Mas isso faz parte de uma mudança da indústria. Nós temos a transformação do motor diesel, que a exigência de combustível já mudou, o que ele consome. Tivemos problemas de alguns fabricantes mundiais com fraudes na medição de emissão de veículos gerados a diesel na Europa. Mas eu vejo que a grande que eu falo aqui é o seguinte, não falar na ponta de quem está comprando o veículo daquele, mas que nós estamos fazendo uma transformação na forma de produzir veículos. Se vocês visitarem as duas das fábricas que temos aqui de veículos elétricos, vocês vão ver que elas trabalham totalmente diferente da indústria tradicional automotiva do Brasil e do mundo. Primeiro, a verticalização, a própria automação na produção. Então, isso nós estamos fazendo com que a gente tenha uma indústria não só da produção de veículos elétricos, e não só da indústria automotiva, mas de diversos setores manufaturados, muito mais competitiva para enfrentar os desafios da economia mundial.
Muito obrigada, secretário, por essa visão do setor público que o senhor trouxe aqui hoje para nós. Ainda temos muito o que fazer, mas faz parte de todo esse processo de transformação, né? Pablo, com você. Eu acho que o Ricardo e o secretário resumiram de maneira muito inteligente. Eu acrescento só que eu acho que vai haver do ponto de vista de mercado, nos próximos anos, no curto período, aí, um rearranjo bem grande, uma disputa violenta, na qual estou torcendo para o consumidor. Eu espero que o consumidor saia ganhando, independentemente de estar do lado de uma marca ou outra. Eu estou torcendo ferozmente para o consumidor. Eu acho que vai ter uma disputa muito violenta e um rearranjo de marcas bem significativo no curto e médio prazo. Muita oportunidade de negócio que a gente não enxergou ainda, por exemplo, no ramo da infraestrutura de negócio, com a expansão de infraestrutura de recarga, torcendo muito para o governo, qualquer que seja, tenha claridade, seja iluminado para nos guiar sempre pelo melhor caminho, de novo com o consumidor, o brasileiro, no centro das atenções, mas com uma expectativa muito positiva e concordando principalmente com o Ricardo, que o transporte coletivo esteja no centro aí da mudança mais pivotal dentro dessa mobilidade. A gente olha muito para a mobilidade com um olhar para o carro particular, mas o transporte coletivo, e sempre lembrando que para a poluição os veículos pesados são o fator mais determinante, o transporte coletivo e os veículos pesados têm um papel fundamental na grande transformação ou no que afeta mais a nossa vida. Obrigada, Pablo. Agradeço, em nome do Metrópolis, a presença de vocês aqui hoje, a disponibilidade e essa troca tão relevante aqui para o público que está presente, para quem está nos assistindo pelas redes do Metrópolis. Mais uma vez, muito obrigada.